Glórias a Deus. Eu já quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos começar aqui do versículo 1 em diante. Amém? A arma que vence o mundo. Glória a Deus. Irmão, se a gente tiver isso aqui, a gente vence qualquer circunstância, qualquer situação em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Estão ouvindo bem o pastor Helder? Está chegando aí direitinho? Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3. O versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Príncipe de quem? Dos judeus. Irmãos, olha só. Esse homem era um fariseu. Tem uma música que está estourando aí, né? O evangelho do quê? Dos fariseus. É ou não é? Esse homem era um fariseu. Mas eu não vim aqui falar do evangelho do fariseu. Eu vim aqui falar do evangelho de Jesus Cristo. Porque no evangelho de Jesus Cristo até o fariseu se converte. Amém? O evangelho de Jesus Cristo até os fariseus se voltam para ele. Então a Bíblia está falando aqui de um homem chamado Nicodemos. Ele era um fariseu, ele era um chefe, ele era um homem de muito conhecimento e muito respeitado entre os judeus. E Jesus pregando o evangelho, anunciando a palavra. E olha o que vai acontecer. E este foi ter com Jesus, este foi ter de noite com Jesus. De noite com Jesus. E disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Aleluia. Olha só, meus amados, esse homem chamado Nicodemos, ele vai ter com Jesus de noite. E o que a gente aprende aqui, ó? Não tem dia e nem hora para você chegar até Jesus. Amém? Jesus sempre estará disponível para nos atender, para nos ensinar, para nos abençoar. Às vezes você tem que fazer uma consulta com um médico, fazer um exame. Ele vai lá dar o dia e a hora. É ou não é? Nada contra os médicos, Deus abençoe os médicos, mas é difícil o médico fala assim, ó, tua consulta é 10 horas da manhã, você chega lá 10 para as 10. E aí dá 10 horas, nada, dá 10 e 10, nada, dá 10. É ou não é? Todas as consultas que eu fiz, olha, dificilmente eu chegar lá no horário cravado, o médico marcou 10 horas, já estou sendo atendido. Não sei se alguém já teve essa sorte. Se você já teve, Deus abençoe. É ou não é? Não é assim que acontece muitas vezes? Ah, mas estava atendendo outro paciente, tudo bem, né? Não estou aqui, mas acontece. Mas com Jesus não. Se você marcar com ele tal horário, ele vai estar lá. Se você clamar, ele vai dizer, eis-me aqui. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, e Jesus não falou, Nicodemos, espera só um pouquinho aqui e tal, deixa eu ver como está a minha agenda. Ah não, o horário já bateu, faz o seguinte, amanhã estou disponível. Não, irmãos, Jesus está disponível 24 horas, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Esse é o nosso Deus. Ele está disposto a nos abençoar, a nos atender a qualquer hora do dia e qualquer dia da semana. Pode ser o dia, né, comum ou fim de semana, feriado, não tem. Jesus estava curando no sábado, não podia fazer isso. Jesus estava trabalhando no sábado, trabalhando em prol do reino de Deus. Por isso que Jesus era muito criticado pela cúpula religiosa e pelos religiosos. Porque ele estava fazendo no sábado algo que a lei proibia. Mas Jesus, ele diz, não é? Que a vida vale muito mais, ele é o Senhor do sábado. Então se um homem tivesse lá um boi, um animal, que desprendesse do cercado lá, e caísse numa vala, o dono não ia socorrer o boi porque era sábado? Claro que ia. Então Jesus estava dizendo que uma alma tem muito mais valor. Então Jesus, ele estava ali, ó, todos os dias trabalhando e tal. Nicodemos vem ter com Jesus de noite. Alguns estudiosos dizem que ele vai ter com Jesus de noite, por quê? Porque ele estava com vergonha, ele não queria ser visto, mas tudo bem, Jesus atende ele, amém? Mas olha só que interessante, irmãos, ele diz assim, ó, nas palavras do fariseu Nicodemos,
Olha só, na palavra do chefe dos fariseus, olha o que o chefe dos fariseus vai falar aqui para Jesus. Ele vai ter Jesus de noite e diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de quem? De Deus. Então existe aquele mestre que é estabelecido pelos homens, o qual o Nicodemos era um, e existe aquele mestre que é estabelecido por Deus. E o Espírito Santo dá esses dons de doutor, de mestre, de pastor, de apóstolo. O apóstolo Paulo diz isso aí na carta aos Efésios. Ele fala que a uns Deus deu por apóstolos, outro por profeta, outro por mestres, por doutores, por pastores. O Espírito Santo levanta pastores nessa terra para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então olha só, Jesus não era um mestre vindo dos homens. Ele não adquiriu aquela, como que eu posso dizer? Aquele status, podemos dizer assim, de mestre por causa de um diploma, Não, ele veio de Deus. E quando a coisa vem de Deus é diferente, meus amados. Ele fala: sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Por quê? Porque você tem um diploma numa universidade? Porque você tem um currículo invejável? Não, meus amados. Por que ele era mestre vindo de Deus? Vamos ler em voz alta? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, vamos lá, bem alto, em voz alta, se Deus não for com ele. Olha só, meu amado, minha amada, esse é o evangelho de Jesus Cristo, que faz com que até com que o fariseu se converta. Qual que é o evangelho de Jesus Cristo, pastor Helder? O evangelho de sinais. Mas não para só nos sinais, irmãos. Os sinais de Cristo, o Paulo diz os sinais do meu apostolado, né? Então os sinais servem para quê? Para chamar a atenção das pessoas. Para as pessoas entenderem que o evangelho não se trata de algo natural, mas de algo espiritual, que tem poder para mudar no âmbito físico, emocional, espiritual, tudo, toda a vida do ser humano. Então o que chamou a atenção de Nicodemos, naquilo que Jesus ensinava, eram os sinais, irmãos. Quem está entendendo isso? Meu amado, minha amada, contra fatos não há argumentos. Não tem argumento, não tem. A pessoa recebeu um sinal de Deus, a pessoa recebeu uma oração, participou de um propósito, de uma campanha, Deus honrou. Eu duvido que aquela pessoa vai falar mal daquela campanha. É ou não é? Ela experimentou os sinais. Então, olha só, o evangelho de Jesus Cristo, ele já começa por aí, ó, sinais. Repita comigo, sinais. Esse é o início do evangelho de Jesus Cristo. E é o que a Bíblia vai dizer aqui, no livro de Marcos, capítulo 16, vamos lá. Versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Olha o que Jesus fala, isso aqui é uma ordem de Jesus para a igreja. E disse-lhes: ide por todo o mundo, vão por todo o mundo, o ide, é a grande comissão, e pregai o evangelho a quem? Toda criatura. Amados, um verdadeiro adorador não é aquele que fica cantando dentro da igreja, só louvando. Pastor, eu só fico escutando louvor. Glória a Deus, você faz certíssimo. Mas um adorador de verdade é mais do que uma pessoa que fica só escutando louvores o dia todo. Não, é uma pessoa que onde ela vai, ela fala do amor de Jesus Cristo. Jesus diz para aquela mulher do poço de Jacó: mulher, a hora vem, e a hora é agora, é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Jesus entrou no campo da adoração. Aí aquela mulher fala assim: Senhor, o Messias quando vier,
nos ensinará todas essas coisas. Jesus olha para ela e fala assim: eu sou o que fala contigo. Em outras palavras, eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo. O que aquela mulher faz? Liga o radinho dela, com muito louvor. É isso que ela faz? Deus não rejeita a oração. Então louve, está chorando, louve, 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 está sofrendo, louve. Não estou dizendo que é errado cantar essa canção. Você pode louvar a Deus, você pode cantar. Amém? Um adorador por excelência, um adorador por excelência. Foi isso que ela fez, irmão? Não. O que ela fez como uma verdadeira adoradora? Deixou ali o seu cântaro e foi falar de Jesus para todo mundo, irmãos. Esses são os verdadeiros adoradores. Aqueles que anunciam, que pregam, que falam de Jesus para toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí continua, olha lá o que diz o texto. Quem crê, for batizado, será o quê? Aí vem o batismo. Quer dizer, vai lá, prega o evangelho. Quem crê no evangelho, resultado final. Qual que é o resultado final, irmãos, do evangelho? Salvação. Olha só, ele está falando, vai por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Essa é a missão. E para alcançar qual objetivo? Quem crê, for batizado, será salvo. Em outras palavras, preguem o evangelho para que as pessoas creiam e se batizem e sejam salvas. Então, o resultado final do evangelho é salvação. Amém? Mas para chegar nesse resultado final, existe uma trilha a ser percorrida. E ele vai falar aqui, continue. Olha só o trajeto a ser percorrido. Quem não crer será condenado, vai lá. E estes sinais seguirão a quem? Aos que creem. Amém? Então olha só, o evangelho ele é pregado e ele deve ser comprovado através de sinais. E não apenas de debates teológicos, e onde as pessoas ficam se gabando, não porque lá no livro tal, versículo tal, a Bíblia diz isso, porque isso aqui é heresia, porque, pelo amor de Deus, irmão, tem um monte de gente discutindo o que é heresia, o que não é, e está deixando de fazer o que? Os sinais. Manda essa turma da teologia ir lá expulsar demônio. Se bobear, nem acredita que demônio existe. Eu já vi gente falando que demônio, irmãos, é um adjetivo. Comparando demônio com adjetivo. Não, porque demônio significa adjetivo, que quer dizer oposição, e não tem nada a ver com o espírito, pelo amor de Deus. Quando Jesus expulsou um espírito surdo e mudo, a Bíblia diz que o surdo ouviu e o mudo falou. Aquilo era o quê? Era um adjetivo? Era um pronome? Não sei de onde essa turma inventa esses negócios, irmão. E às vezes eles falam de uma maneira assim tão persuasiva que o pessoal começa a falar, não, porque demônio não existe, demônio é oposição. Pelo amor de Deus, estes sinais seguirão a quem? Aos que creem. Olha lá, em meu nome expulsarão quem? Os adjetivos? Não, os demônios. Demônio é para ser expulso, irmãos. Amém? A Bíblia fala de uma mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena, ela tinha um passado sujo, um passado difícil. Mas sabe o que mudou a vida dela? Sabe o que mudou a vida dela, irmãos? Vamos lá, Lucas capítulo 8, vamos ver se eu estou bom de memória aqui. Lucas capítulo 8, versículo 1, vou aqui direto na tela, vamos ver se a minha memória está boa. Deixa eu pegar aqui, Lucas 8, 1, eu vou aqui mesmo. Lucas 8:1, vamos ver, se não for Lucas é outro livro. Isso, é isso mesmo, vai lá, Lucas 8:1, põe lá. Minha memória não está falhando não. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Aleluias. O que Jesus fazia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia? Debatendo religião com os outros? Não, irmãos. O que Jesus fazia?
pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Prossiga. E os 12 iam com ele. Vai lá, continue. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Irmão, então aqui ó, demônio não é adjetivo, irmãos, é espírito maligno mesmo. Algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E geralmente uma coisa está associada com outra. Geralmente uma enfermidade, por trás daquela doença, existe um espírito maligno. Quem está entendendo isso? E olha lá, vamos continuar, prossiga. Maria, chamada o quê? Madalena. Vamos ler em voz alta? Da qual saíram 7, o quê? 7 o quê, igreja? 7 o quê? 7 adjetivos? Então nós temos que entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Saíram de Maria Madalena 7 demônios. Voltando lá em Marcos, onde estávamos, capítulo 16, nos sinais, vai lá. Quem está lá? E estes sinais seguirão a quem? Aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Que mais? Falarão novas línguas. Que mais, igreja? Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará o quê? Dano algum. Vamos ler em voz alta? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Repita comigo: verdadeiro evangelho de Cristo. Amada, quando a pessoa vem com muita teoria, começa a ver os frutos dela, tem cura na pregação dela, tem libertação, a pessoa está saindo do vício, das drogas, da vida errada, da vida louca. Tá, então Jesus está sendo pregado. Ah não, pastor, a pessoa ficou cética, ficou bitolada, ficou religiosa, ficou fanática, quer saber mais que todo mundo. Religião é mestre levantado por homens e não por Deus, porque quem é mestre levantado por Deus não pode fazer sinais se Deus não for com ele. Quem está entendendo isso? E glórias a Deus. Quer dizer, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só, um retrato disso. Atos capítulo 8, versículo 5. Atos 8, 5. Irmãos, o evangelho é simples. Evangelho é simples, irmãos. Qualquer pessoa, até uma pessoa que não tem nem formação teológica, não tem nem formação acadêmica, a pessoa não sabe nem falar direito, mas se ela tem unção, ela prega o evangelho. Diga a glória a Deus. Porque o evangelho não é palavras, é poder. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O apóstolo Paulo dizia: evangelho é poder. Amém? Evangelho não é teoria, não é falácia. Vocês estão entendendo isso? Olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, o que Filipe fazia, igreja? Vamos ler em voz alta? Lhes pregava Cristo. Aleluia. Filipe vai até Samaria para quê? Para pregar Cristo, para falar de Cristo. Amém? Cristo que ressuscitou, que veio ao mundo, não é? Que carregou as nossas doenças, as nossas enfermidades, que nos deu uma missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então ele anunciava, ele falava sobre Cristo. E as multidões, unanimamente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Então olha só, a pregação do evangelho, ela tem que ser acrescentada dos sinais. Para quê? Para que as multidões creiam e valorizem aquilo que está sendo pregado, para que as pessoas saibam que não vem dos homens, mas vem de quem? Foi o que Nicodemos falou para Jesus: bem sei que tu és mestre. Não porque Jesus tinha um diploma, irmãos.
Hoje as pessoas se gabam de diploma, de curso disso, de especialização, aprendem sempre, como diz a Bíblia Sagrada, e nunca chegam no conhecimento da verdade. Porque elas estão procurando status, elas estão procurando posicionamento social, quando na verdade deveriam buscar o quê? A unção de Deus. Amém? Uma pessoa que recebe o dom da prosperidade, irmão, ela prospera em qualquer canto, em qualquer lugar desse mundo. Eu conheço pessoas que não sabem nem falar direito, irmão. Pastor, nós vai ali, depois nós vamos, nós fumamos, mas que estão arrebentando na vida, irmãos. Amém? Que estão jogando as suas redinhas furadas, o seu barquinho pequenininho, mas que tem uma palavra, um direcionamento espiritual, que tem uma revelação de Jesus Cristo, estão progredindo, prosperando e vencendo as dificuldades. Essa é a arma que vence o mundo, diga a glória a Deus. E às vezes você vê pessoas diplomadas, cheias de diploma, faz curso disso, PhD nisso, PhD naquilo, e tal, e arrasta para cima, deixa eu pegar esse curso aqui na internet, agora eu preciso Meu Deus do céu, irmão! É tanta informação, mas tanta informação. E você vê que a pessoa não vai. A vida dela está travada. Então Jesus era mestre, não por causa de um diploma, porque Deus validou o ministério dele com sinais, com unção, com poder. Esse é o Evangelho de Cristo. E o Filipe fazia a mesma coisa, irmãos. As multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque Filipe era eloquente, porque Filipe tinha, né, um status de influência. Diz, não, irmãos, porque ouviam e viam o que, igreja? Os sinais, aleluia, que ele fazia. E quais eram os sinais do ministério de Filipe? Continue. Porque os adjetivos, o pastor está martelando os adjetivos. Eu não sei de onde esse povo inventa, irmão. Esse povo inventa cada coisa, e depois a gente que é doido. É ou não é verdade? Olha os sinais do ministério. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Irmãos, os espíritos imundos saíam revoltados, clamando em alta voz. É assim que acontece nos cultos de libertação, onde Cristo é pregado. Você vê a revolta do diabo, irmão. Do diabo, talvez lá fora, os espíritos lá fora, não é? Bate no peito, diz que é forte, as pessoas batem continência, respeita, fazem oferendas, mas quando chegam aqui, tem que se prostrar de joelhos, perante o nome de Jesus, não é perante o pastor não, porque o pastor não é nada, Deus é tudo, amém? Mas se prostram de joelho perante o nome de Jesus, por quê? Porque existe uma palavra que diz que todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, amém? Então é assim que os espíritos saíam, quando o Filipe mandava embora, clamando em alta voz. Quem está entendendo isso? Clamando em alta voz, amém? Continue. E muitos paralíticos e coxos eram o quê? Curados. Irmãos, olha só, uma libertação, uma limpeza total, os demônios iam embora com força, gritando, não é? Muitos paralíticos e coxos eram o quê? Curados, e olha lá, vamos ler em voz alta? E havia grande alegria naquela cidade, aleluia, irmãos. Uma cidade só pode se alegrar quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado. Quem está entendendo isso? Amém? Meu amado, minha amada, quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, a cidade se alegra. Pode ser qualquer canto desse mundo, até a ilha do Marajó lá, que está sendo muito falada nesses dias.
não é? Eu até perguntaram para mim, pastor, comenta, eu comentei lá. 3 problemas ali, ó. Primeiro, familiar. Como que os pais incentivam as crianças a vender o seu corpo, irmãos? Aquelas crianças que se prostituem, pelo menos é o que diz lá, e há denúncias acerca disso, que vendem lá o seu corpo por R$5. E diz que tinha um bispo lá que estava acompanhando o caso, fez denúncia ao Ministério Público, teve uma CPI, ninguém fez nada. E aí ele disse que aquelas crianças, elas vendiam o seu corpo por incentivo dos pais, já começa por aí. A educação começa onde? Em casa. Não é o Estado que vai educar os nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, você que educa seus filhos. Se você não educar seus filhos, o mundo vai se intrometer na vida dos seus filhos, vai perverter eles. Quem está entendendo isso? Então a educação é dos pais. Quem educa filho é pai, não é Estado não, nem sociedade. Vocês estão entendendo isso? E se os pais falharem, a sociedade vai doutrinar, vai vir um monte de coisa. E tal, já começa por aí. Segundo problema, cadê as autoridades para fiscalizar aquilo? Por que não tem autoridade fiscalizando? Não é? Se tem denúncias, teve até uma deputada que fez uma denúncia, ela foi proibida de falar sobre o assunto. E ainda pediram para ela pagar uma multa de 5 milhões por propagar fake news, mas Deus sabe, aí vê uma menina que canta com um violãozinho lá, uma voz linda, é ou não é? E bum, estoura. Deus sabe como trabalhar, quem está entendendo isso? Não estou criticando a canção dela não, às vezes é até Deus usando as coisas que não são, né, para confundir as que são. Mas já tem um outro problema aí do Estado, não é nem uma questão política de partido A ou partido B, não, é o Estado que tem que atuar, não na educação das crianças e tal, mas na fiscalização. Por que esses marinheiros chegam lá, esses turistas chegam lá para abusar? Cadê as autoridades locais? Não é? Esse é um erro gravíssimo. E o erro da igreja, né, de talvez não estar pregando o evangelho como deveria. Tem que pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porque onde o evangelho é pregado, não o evangelho dos fariseus. E outra, meus amados, os fariseus sempre existiram nos tempos de Jesus. Como que eu posso dizer? De um modo figurado existem hoje e vão existir sempre no meio da igreja. Sempre vão existir aqueles que estão interessados em pregar o evangelho por amor, em libertar, em curar, em salvar, como vão ter pessoas que vão pregar por interesse próprio. Mas o apóstolo Paulo fala assim, que preguem o evangelho, com interesse ou sem interesse, com que Cristo seja pregado, só que aquela coisa, lá no final vai ter a prestação de contas. Então olha só, o fariseu Deus dá jeito, diga glória a Deus. O fariseu Deus dá jeito. Deus dá jeito. Se o fariseu se converter como o fariseu Nicodemo se converteu, glória a Deus. E se não se converter? Vai para um lugar onde haverá choro, e, pranto e ranger de dentes. Mas o que vai salvar? O que vai salvar a humanidade, irmãos? Como salva? A gente tem visto aqui quantas vidas sendo transformadas, não é? Pessoas sendo libertas, saindo da depressão e tal, pela palavra que tem sido pregada. Então é o que tem que acontecer lá. O evangelho tem que se pregar, tem que chegar alguém lá, começar a expulsar demônio, né? Curar os enfermos, fazer aquela pregação para uma limpeza toda. Aí você pode ter certeza, espírito de prostituição vai embora espírito de vício, de doença, de miséria, vai tudo embora, diga glória a Deus. E o que vai acontecer na cidade? É o que diz ali, ó, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Então a igreja tem que cumprir o seu papel, pregando o evangelho de Jesus Cristo, não uma religião. Olha só, não estou criticando aqui assistencialismo, até porque a gente faz muita assistência social. A gente tem um trabalho social, toda semana a gente vai nos lugares, não é? Faz trabalho com morador de rua, temos trabalho nos asilos, nos hospitais, nós fazemos. A Igreja da Graça aqui no Rio Grande do Norte é muito atuante nessa questão social, presídios, amém? Mas olha só, não é isso que vai salvar a humanidade, irmãos. Não adianta eu ir lá na Ilha dos Marajós, levar uma cesta básica, não é? Vai matar a fome momentaneamente. Eu tenho que ir lá e levar o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo. Diga a glória a Deus. Amém? É isso que nós temos que fazer, levar o poder de Jesus Cristo. Nós temos que ter uma igreja que pregue o evangelho de Jesus Cristo, que fale acerca de Cristo.
E aí os demônios serão expulsos, os enfermos serão curados e Deus vai transformando, irmãos. Amém? Então temos que orar. Deus levanta pessoas, levanta missionários, levanta pessoas que vão lá para fazer muito mais do que um trabalho social. Tem que fazer um trabalho social naquela região? Claro que tem. Tem que fazer um trabalho do Estado, o Estado tem que atuar? Tem que ter uma igreja atuante que prega o Evangelho? Tem, diga glórias a Deus. Mas que seja pregado o Evangelho de Jesus. E qual que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de sinais. Tem que ter sinais. Amém? Onde tem sinal, os males vão embora, irmãos. A pessoa que crê, ela fica liberta. Ela se liberta, ela sai do vício, ela sai da prostituição, ela sai da pedofilia, sai de tudo quanto é essa coisa ruim aí, né? E o que acontece? E havia grande alegria naquela cidade. Quem está entendendo isso, irmãos? Vamos voltar lá para João. O versículo 2. E este, o fariseu Nicodemos, né? Capítulo 3, versículo 2. E este foi ter com ele, de noite com Jesus, e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus. Quer dizer, até os fariseus reconheceram Jesus Cristo. Até pessoas cheias de conhecimento. Irmãos, olha só. Até pessoas intelectuais. Isso é importante. Quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, até os intelectuais entendem. Amém? Até aquela pessoa que tem um conhecimento elevado, um QI avançado, não por palavras, mas por sinais. Ele diz aqui, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém? Quer dizer, é Deus que confirma o ministério, irmãos. É Deus que valida o ministério de alguém. Quem está entendendo isso? E quem vai? Vai quem crê. Quem crê for batizado será salvo, e os sinais seguirão a quem crê. Amém? Para o seu ministério ser validado, primeira coisa, é só você crer. Segunda coisa, é só você ir. Às vezes a pessoa fica demorando. Não, eu ainda não me sinto bem, não me sinto preparado. Vai ficar. Vai ficar. Não, tem que me preparar mais. Claro que nós temos que nos preparar. Mas Jesus falou, né, vão pregar. E não fiquem preocupados quando forem levados até autoridades, porque naquela hora, o Espírito vai fazer você saber o que você tem que falar. Então tem preparo, meu amado, minha amada, que não vai acontecer ali. Ai meu Deus, deixa eu ensaiar minha fala aqui na frente do espelho, né? Excelentíssimo juiz, doutor de direito, eu venho aqui diante da vossa e não, deixa eu mudar aqui, deixa eu melhorar aqui. Meritíssimo, misericórdia. Não, irmão, tem coisa que Deus vai colocar na sua boca é na hora. Amém? Aí a pessoa fica esperando uma revelação, uma inspiração, fica esperando o céu se abrir, o anjo tocar a trombeta. Servo meu, serva minha, eis que te digo, vá até o... Não, com a voz do Cid Moreira, é ou não é? Não, amado, Deus falou, você vai, quem crê vai, diga glória a Deus. Amém? Irmão, quando Deus falou comigo para largar tudo para fazer a obra, eu não perguntei nada para ninguém, eu não quis nem saber. O pastor estava pregando que o Eliseu chamou a responsabilidade para ele. A menina mandou lá o Naamã e a Israel, porque tinha lá um profeta que ia curar ele da lepra, e o Naamã foi no endereço errado, ele foi bater na porta do rei lá, e o rei da Síria ainda mandou cartas. O rei ficou doido, achando que Naamã estava tentando tramar, criar uma situação, e falou, não, eu não sou Deus, eu não sei nada disso aqui não, vocês estão querendo arrumar para minha cabeça aqui, e mandou embora. E o Eliseu, observando tudo, Eliseu vai lá e manda chamar ele, para que saiba que existe um profeta em Israel. E aí o pastor falava assim, você tem que assumir responsabilidade, você tem que chamar a responsabilidade para você. Aquela palavra, irmãos, foi fatal. Na mesma semana eu cheguei lá no banco onde eu trabalhava, falei, estou pedindo as contas, quero ir embora. Mas por que você vai embora? Não, Deus me chamou para fazer algo. Não, mas fica, você está aqui para ser promovido e tal, a gente está gostando do seu serviço e tal. Eu falei, não, estou indo embora agora. Irmão, não perguntei para ninguém,
Tem esse negócio não. A fé é assim, irmão. Não perguntei para ninguém, não fui falar com a minha mãe, com meu pai, não fui falar com um amigo, falei com ninguém. Eu fui direto lá na gerente, falei, se você puder me mandar embora, me manda para eu ganhar os meus direitos, se não, faço acordo aqui e estou indo para uma missão. E sem saber de nada, irmão, sem saber de nada. Eu simplesmente cheguei lá na empresa, me desliguei da empresa, não sabia, não falei nem com o pastor que ia me desligar da empresa. Meio doido, quem crê vai e diga glória a Deus. Eu não falei nem com o pastor, irmão. Eu lembro que quando eu fui me apresentar para o pastor, eu inocente, né? Inocente. Eu falei, pastor, eu larguei aqui, ó, eu senti de fazer a obra, e na época eu não sabia nem para que Deus estava me chamando. Olha só que... Eu sabia que Deus estava me chamando, irmão, mas eu não sabia nem para quê, porque eu achava que eu ia ser o ministro de louvor da igreja. Eu queria ser o ministro de louvor. Eu queria cantar, cuidar do louvor. Eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, olha, eu saí e tal, abandonei o trabalho, né, e eu vim para a obra. Como que eu faço? Eu tenho que passar no RH, assinar alguma coisa? Olha que doido, irmão. Pastor Helder era meio louquinho da cabeça. Eu falei isso, pastor, que era o pastor da fé, que hoje ele está na Paraíba. Eu falei, pastor, eu senti o senhor dessa palavra, tal, ó, larguei tudo, já pedi as contas do meu trabalho, eu estou me apresentando aqui na obra, Deus me chamou, tal. Como que eu faço, pastor? Eu tenho que assinar algum contrato, alguma coisa? Maluco das ideias, irmão. Mas na inocência, eu não sabia como funcionava a obra. Né? Eu percebi que o senhor precisa de um ministro de louvor, eu estou aqui, ó, vou ajudar no louvor, tal. Tanto que lá em Curitiba todo mundo me conhece como guitarrista, né? O guitarrista do pastor da fé. Tá? Quer dizer, eu vim para a obra sem saber ali para o que Deus queria, irmão. E aí fiquei lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e Deus chamando para ser pastor. Aí eu fui relutando. Acho que levou uns 5, 6 anos para assumir o ministério pastoral. Minha vida é meio... Mas o que eu estou falando para você? Quem crê vai, amém? Tem esse negócio não, eu vou me preparar, deixa eu ir para um curso, deixa eu ir para uma faculdade de teologia. Que nada, irmão, Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, os sinais seguirão os que creem. É assim, amém? Eu me lembro mais ou menos quando Pedro largou tudo e foi servir Jesus. Lá na frente o Pedro faz a mesma pergunta, Senhor, e nós que deixamos tudo aí, nós deixamos tudo e para trás, o que nós vamos ganhar? O que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus fala assim, Pedro, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, família, né? Tudo por amor de mim e do evangelho, que não receba nesse mundo 100 vezes mais, e a vida eterna. É assim, irmãos, quem crê vai, quem não crê fica. Vocês estão entendendo isso? Amém? Voltando lá, se eu não conseguir terminar essa mensagem hoje, domingo que vem eu termino ela. Ai, Jesus querido. E aí Jesus dá a resposta para o Nicodemos. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Irmão, só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Através dos sinais, a pessoa se interessa pela palavra, e quando ela vem até Jesus, você leva ela para o novo nascimento. Se não for assim, não é evangelho. Você entendeu o processo? Jesus estava pregando com sinais, o ide. O Nicodemos viu aquilo, falou, meu Deus, esse homem tem alguma coisa diferente. E Jesus sendo massacrado, irmão. Massacrado pelos judeus, massacrado pelos religiosos, mas aquilo não afetava em nada o ministério de Jesus Cristo. Não afetava em nada. Pelo contrário, até os religiosos mais extremos, peraí, tem alguma coisa diferente nesse homem. Deixa eu ir lá, eu vou à noite, vou ver se eu consigo ir à noite, para ninguém ver aqui, mas ele foi. E ele vai ter com Jesus de noite e tal, atraído pelos sinais, e Jesus fala assim, necessário é nascer de novo. Ô Nicodemo, você quer ver o reino de Deus? Então você tem que nascer de novo. Na hora o Nicodemo, bugou, né? Deu uma bugada nele, olha lá o que ele vai falar aqui, ó. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Nicodemos não entendeu nada, irmão.
todo aquele diploma dele, toda aquela sabedoria dele, ele bugou, porque a sabedoria do homem nem se compara com a sabedoria de Deus. Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer do que, igreja? Da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O evangelho é isso, irmãos. É mais do que levar comida para os pobres, é mais do que levar roupa, é mais do que isso. Tem que fazer? Tem que abençoar? Tem. Amém? Mas se não nascer de novo, só porque recebeu um agasalho, não entra no céu. Só porque está com a barriga cheia, não entra no céu. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Batismo nas águas, irmãos, tem que batizar. Aí a pessoa fala assim: pastor Eder, mas o ladrão da cruz não batizou. Não batizou porque não tinha, né, como batizar. Ele estava ali, na cruz, e não ia descer, né? O pessoal, peraí, quem que era? O Pilatos. Ô Pilatos, faz o seguinte, esse aqui quer batizar? Deixa eu batizar ele aqui. Não tem como fazer isso. Tira ele da cruz aqui, depois crucifica. Não tinha. Então ele foi salvo, diga a glória a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, é pecado. A pessoa que sabe que tem que se batizar, ela não se batiza, ela pecou. Quem está entendendo isso? Aí é questão de interpretação, né, irmãos? É questão de bom senso. É igual esses dias aqui, eu coloquei o negócio da tatuagem lá, meu Deus do céu. Mas estão me malhando na internet, irmão. Estão me malhando. Eu citei um versículo de Levíticos, que Levíticos fala, na NVI, fala assim: pelos mortos não darei golpes no seu corpo, né? Nem farei marca alguma, na NVI fala assim: nem farei tatuagem alguma no vosso corpo. Aí lá no mesmo texto fala sobre corte de cabelo. Mas está falando que não pode cortar cabelo, não pode aparar a barba. Só que não fala sobre isso o texto. Fala que você não pode matar, que você não pode roubar, que você não pode adulterar. Não é? Então, do jeito que eles falam, não, isso aqui não vale, esse negócio de tatuagem não vale porque é Antigo Testamento. Então, pode matar, pode roubar, pode prostituir? É uma questão do quê? De bom senso, é uma questão de interpretação. Não é? Um corte de cabelo, você corta o cabelo hoje, ele cresce amanhã. A barba você aparou, ela cresce novamente. Mas uma marca que você faz no seu corpo, não tem, irmãos. O pessoal está tentando justificar o injustificável. Me mostre um versículo na Bíblia que Deus manda marcar o corpo, só isso. Me mostra onde que tem um versículo na Bíblia que Deus manda tatuar o corpo. A única marca que o povo de Deus, e olha só, aí eles falam assim: não, mas isso aí era para o povo pagão. Quer dizer, o povo pagão se tatuava. O povo pagão tatuava. Mas pastor, eu fiz sem conhecimento. Não tem problema, irmãos, Deus não leva em consideração, diga a glória a Deus. Mas se você é um crente, pastor, eu quero fazer, não faça. Como o teu pastor está orientando aqui, não faça. Amém? Agora a pessoa fez por não conhecer, desconhecer a palavra, acontece, tudo bem. É a marca quando a pessoa veio do mundo. Não tem problema nenhum com esses pastores que têm tatuagem, mas não que tatuaram agora. Amém? Mas que no passado e tal. Então olha só, qual que era a marca do povo de Deus? A única marca que eles tinham no passado era a circuncisão, que era uma marca feita no prepúcio do homem para identificar o povo na guerra, só isso. Só que essa marca do passado, da circuncisão, no Novo Testamento, ela não existe mais. A circuncisão na Nova Aliança é feita onde? No coração. Não é um ato físico, é um ato espírito e ponto, irmãos. Não tem o que discutir. Quem está entendendo isso? Não, mas tem pastor que fala que não tem problema nenhum. Pelo amor de Deus, né? O pessoal às vezes tem vergonha de pregar a verdade. Não, irmão, é a mesma coisa a pessoa que está amaziada, né? Esses dias alguém mandou para mim uma pergunta, e sobre a união estável, né? Sobre a união estável com separação total de bens. Eu falei, meu Deus do céu, que balaio de gato é isso? Eu falei assim, pela lei, se você está numa união estável, né, você vai conseguir provar e vai ter direito à parte. Aí a pessoa fala assim, não.
não é do meu momento atual, não. É sobre o meu futuro, que eu estou pensando, né? Eu estou pensando em encontrar alguém e ter uma união estável com separação total. Meu Deus. Falei, que rolo é esse? Aí a pessoa falou assim para mim, eu falo que é da minha família que falou isso aí para mim. Aí ela falou assim, não, mas eu não quero um parecer jurídico, não, eu quero um parecer espiritual. Eu falei, você quer espiritual? Então olha só, você não tem que nem pensar em união estável, você tem que pensar em casamento. Casamento, você tem que casar. Se você quer ter um marido, você tem que casar. Por quê? Marido e mulher se dá pelo casar. Jesus falou para aquela mulher, Jesus falou, irmão, mulher, vai lá e chama o teu marido. Jesus já sabia que ela não tinha marido, irmão. Ah, Senhor, mas eu não tenho marido. Disseste bem, porque você já teve 5 maridos. Jesus já foi logo na jugular. Já. É ou não é? Você já teve 5 maridos que você está com ele agora, não é teu marido. Pronto, não é marido, irmão. Olha só, se não for casado, não é marido e mulher. Quem entendeu isso? Ah, não, pastor, é meu marido, está casado com ele? Não, a gente está junto, então não é teu marido. Difícil falar isso nos dias de hoje, é ou não é? É ou não é? Eu vou vir aqui, eu vou entrar com o escudo. Na próxima eu vou vir com a minha armadura, a arma que vence o mundo. Eu vou pregar de armadura, irmão. Eu não digo nem aqui na igreja, mas na internet, irmão, pelo amor de Deus, o que o povo gosta de malhar, né? O povo gosta. Mas vamos pregar o evangelho, diga a glória a Deus. Mas Jesus entrava nessas questões, não para causar o tumulto, para ensinar. E quando Jesus entrou na questão delicada daquela mulher, vejo que és profeta, abriu o olho dela, diga a glória a Deus. Às vezes tem que entrar, irmão, tem que falar. Não pelo homem, não para ofender pessoas. Você está entendendo isso? Não para ofender, jamais. Mas para abrir os olhos. E Jesus, nessa questão delicada, abriu os olhos daquela mulher. Vejo que és profeta, ela já passou a ver Jesus de uma maneira diferente. E depois Jesus se apresenta para ela como Messias, ela larga tudo e vai pregar o evangelho. E se torna uma bênção, diga a glória a Deus. Amém? O evangelho é isso, irmãos. É a transformação de vidas. Amém? Ele transforma o fariseu, ele transforma a mulher que não ia bem no casamento, não é? Ele transformou Maria Madalena, e olha só, ela estava lá com Jesus até o final, diga a glória a Deus. Amém? O evangelho é a transformação. Aí às vezes, né, transformou o pastor Helder era meio doido, mano. Cabelo vermelho, unha preta, calça rasgada, as argolas na orelha, meu Deus do céu. Ele transformou, né? Como diz aquela, olha o que ele fez comigo. Então se ele fez comigo, ele faz com qualquer um. Amém? E cada um tem a sua história, é ou não é? Cada um tem a sua transformação, a sua mudança, a sua experiência com Deus. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Para a gente entender que Jesus escolhe não os melhores, que nem o Nabucodonosor, né? Ele escolhe os loucos, os que não são, para confundir os que são. Amém? Quem entendeu isso, amados? Necessário é nascer de novo. Para terminar aqui, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é? Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu irmão, você vai ouvir a voz de Deus, amém? E vai estar na dispensação dele. Todo aquele que é nascido do Espírito é assim. O que vai ser do seu amanhã? Não sei. Uma vez perguntaram para o missionário R.R. Soares, irmãos, achei fantástico a resposta dele. Fantástico. Chegaram para ele e falaram assim, missionário, você cuida de um grande ministério, tem televisões, tem rádio, tem muitas coisas, gravadora e tal. E qual que é o planejamento de vocês para os próximos 3 meses? O missionário falou, não temos planejamento nenhum. Não sabe de onde vem, nem para onde? Assim é aquele que é nascido do Espírito. Não que a gente não planeje, não se organize, a gente se organize. Mas olha só,
Quem dita as regras é Deus. Amém? É Deus. O homem faz o quê? Planos. Deus dirige o quê? Os passos. Quem entendeu isso? É viver. Ouves a sua voz, tem que ouvir a voz de Deus. Quem nasce de Deus ouve a voz de Deus. Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus, que é nascido do Espírito. Vamos ficar em pé, meus amados? Vocês entenderam a palavra? Boa palavra? Amém? Espero que Deus possa te edificar cada vez mais. Glória a Deus. Pastor, e a vitória, e a arma que vence o mundo? 1 de João 5,4, coloca ali para a gente. 1 de João 5,4. Isso aqui é para todo mundo que é nascido de Deus, irmãos. Porque todo o que é nascido de Deus, o que acontece com quem é nascido de Deus? Vence o mundo. Quem é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, é a arma que vence o mundo. O que vence o mundo, igreja? A nossa fé. Amém? O justo viverá da fé. Quem tem fé tem vida, irmãos. Quem vive uma fé real, verdadeira, pautada na palavra, tem luta, todos nós temos lutas, temos ou não temos? Mas a fé vence o mundo. Amém? É nessa fé que a gente tem que caminhar, que a gente tem que viver todos os nossos dias. As lutas vêm, Deus é maior do que elas. Amém? A dificuldade vem, o problema vem, Deus é maior que os meus problemas. Eu sou pequeno, Deus é grande. Eu sou fraco, Deus é forte. Eu sou pobre, o meu pai é rico. Diga ao pobre, eu sou rico, diga ao fraco, eu sou forte. E você não aceita, você rejeita o mal e você vive a bênção de Deus. Quem entendeu essa palavra? Amém? Repita comigo: a arma que vence o mundo é a minha fé. A minha fé em Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. Amém? E não prevalece, irmãos. O inferno não prevalece.